Tem casos mais críticos que a gente tem que lidar na administração da igreja. E se para nomear alguém, a gente já comete algumas atrocidades, imagine então na hora de disciplinar um membro de igreja. Misericórdia. Misericórdia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo quando temos que disciplinar alguém, seja censura, né, ou remoção, que são as duas disciplinas que o manual da igreja apresenta, é dever do pastor, dos líderes de igreja, preservar o nome dos membros que cometeram alguma falta moral ou algum problema criaram em relação à comunidade de fé. É dever da liderança da igreja. E esse dever deve ser compartilhado também com os membros da igreja. Afinal, qual que é o propósito da disciplina eclesiástica? Claro que eu não vou ficar falando aqui um seminário sobre disciplina eclesiástica, apenas para recapitular alguns conceitos. O propósito não é restaurar, não é salvar, mas não é isso, às vezes, que a gente vê na maioria dos casos de disciplina na igreja. Hoje, quando a gente disciplina de uma maneira assim, tão sem ética, tão desastrosa, que alguns membros que foram disciplinados, eles saem da igreja e eles nunca mais voltam. Isso é muito triste. Não quero dizer que uma disciplina dada corretamente vai fazer com que todos voltem. Mas muitos não voltam pela desastrosa maneira e procedimento que foi seguido na hora de disciplinar. Na minha vida como membro de igreja, como pastor, eu já vi gente sendo disciplinada e desmaiando publicamente porque passou vergonha. É essa a missão da igreja? A gente tem que ter muito cuidado, muita ética. E eu sei que tem se falado muito em como disciplinar corretamente para evitar problemas jurídicos, processos, né? Em relação à difamação pública. Nós temos que ter muito cuidado. A igreja de hoje não é a igreja de 50 anos atrás. Hoje nós temos que ser muito éticos. A disciplina é algo bíblico, ela tem que ocorrer, mas dentro dos parâmetros bíblicos, dos conselhos que Ellen G. White dá, no sentido de que possamos evitar certos tipos de erros. Então, o propósito da disciplina eclesiástica, eu gosto sempre de definir assim, é um plano amoroso da parte de Deus para restaurar os seus filhos feridos. Mas, às vezes, a gente faz do processo de disciplina um plano doloroso. Ou a gente faz uma inquisição. Não é? Portanto, mesmo em uma disciplina eclesiástica, eu repito mais uma vez, o nome, a reputação do membro tem que ser preservados. Isso não pode falhar. Não pode falhar. Então, um dia eu soube de primeira mão que um membro da minha igreja havia cometido adultério. E pior, ele havia engravidado uma jovem. Não era da igreja, mas da comunidade, da cidade. E como eu soube de primeira mão, eu fui visitar essa pessoa. E eu cheguei lá e disse, meu irmão, eu soube que aconteceu isso. E ele falou, pastor, é verdade, eu estou super envergonhado, eu não sei o que fazer, não sei como olhar para minha família, para minha esposa, que eu amo tanto. Estou com vergonha até de ir para a igreja. E eu sei disso, irmão, mas veja só, eu vou trabalhar contigo de maneira espiritual, restauradora e redentora. Só que agora eu precisaria, para evitar qualquer mal maior público, eu preciso trabalhar de maneira eclesiástica para resolver esse problema. E ele me disse, tem alguma sugestão, pastor? Eu disse, olha, talvez a melhor sugestão seria você escrever uma cartinha pedindo para remover o seu nome do livro da igreja, por motivos pessoais. E deixa o resto comigo. E ele fez a cartinha,
E aí, então, nós tivemos uma comissão, não comissão extraordinária, né? Porque tem algumas igrejas, qualquer probleminha, comissão extraordinária. O que é isso? Eu realizei muito poucas comissões extraordinárias na minha vida. Eu sempre tinha uma comissão de igreja por mês. Espere, não tenha pressa. Um trabalho sempre tem que ser feito antes, durante e depois. Entende? Então, não tenha pressa. E outra coisa, mesmo numa comissão em que temos que propor a disciplina de alguém, é proibido falar mal. Parece difícil, mas não é não. Ok? A igreja ela tem que ser um lugar seguro para todos os membros. Não importa se são membros regulares, se são membros que estão merecendo disciplina, não importa. Então, eu visitei esse membro, ele fez a cartinha, eu reuni a comissão no seu dia correto, sem ser comissão extraordinária, e entre os muitos itens da comissão, eu disse, olha, eu tenho aqui um pedido do irmão, vamos dizer irmão José, tá bem? Já que é o irmão problemático aqui do nosso seminário. É um nome fictício esse. E o irmão José está pedindo para retirar o seu nome do livro da igreja por motivos pessoais. Há um apoio? Houve o apoio. O manual da igreja diz que não se abre para observações quando alguém pede para retirar o seu nome do livro da igreja por motivos pessoais. Mas eu sou um pastor amoroso, eu disse, alguém que tem algum comentário a fazer? E um ancião levantou a mão e disse, pastor, você poderia me apresentar a verdadeira razão, o verdadeiro motivo por detrás desse pedido? Eu disse, eu posso. Está aqui escrito na carta. Motivo pessoal. E ele ficou bravo comigo. Não, pastor. Tem que ter algum outro motivo por detrás disso daí. E como eu sou muito amoroso, eu falei para ele assim, irmão, se tem algum outro motivo, vai procurar em outro lugar, porque aqui na comissão da igreja, o motivo é pessoal. Você pode falar coisas duras com amor que todo mundo entende. Ele ficou um pouco desapontado. Mas essa é a verdade. Por que eu vou denegrir a imagem de um membro se ele já se antecipou pedindo para retirar o seu nome da igreja por motivos pessoais? Não há nenhuma razão para isso. Mas o que acontece com alguns líderes de igreja, pastores ou anciãos, na hora de disciplinar alguém? Ah, pastor, uma pergunta aí. Foi de dia ou foi de noite? Foi no mato ou foi no motel? A cama era redonda? Tinha espelho? Para que isso? O que isso vai contribuir com a disciplina eclesiástica de alguém? Se fosse seu filho, sua filha, você gostaria que esse tipo de comentário fosse feito em público? Ninguém quer. O que acontece em alguns lugares é que existe alguns anciãos, líderes de igreja, que são tão radicais, tão duros, eles deveriam servir o Talibã, os fundamentalistas, lá no Oriente, enquanto eles não veem o sangue de um pecador correndo pelo corredor da igreja, ou da comissão da igreja, eles não ficam sossegados. É incrível. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Podem ser pessoas bem intencionadas, mas não têm o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é totalmente diferente. Totalmente diferente. E essas pessoas, elas precisam entender o que significa ser parte de uma comunidade de fé, de uma família espiritual, e do que significa participar de um plano redentivo. Agora, esse é um assunto que me intriga às vezes, porque nós disciplinamos aquele membro. Deixa eu encurtar o assunto, porque eu sei que o tempo é curto. 6 meses depois, por motivos pessoais, ninguém ficou sabendo de nada. 6 meses depois, ou menos, veio em público. E as irmãs vieram correndo. Pastor, está sabendo o que aconteceu com o irmão José? Sim. E o que a igreja vai fazer? Nada. Ele não é membro da igreja. E fiquem quietinhas, irmãs. Não tem que comentar nada. Vocês já notaram que é uma tendência... Olha, gente, o grande problema na igreja hoje, vou dizer uma coisa para vocês, não é doutrinário, não.
É problema de relacionamento. É problema de mau uso da boca, da língua. Tem muita gente em dia com a doutrina da igreja, mas são fofoqueiros de primeira categoria. É uma tragédia isso para a vida da igreja. Relacionamento é muito importante no contexto da igreja, porque fala de caráter, fala do meu relacionamento com Cristo. Se eu não amo o meu próximo, eu não estou vivendo a religião autêntica. Você pode guardar todas as doutrinas, todos os mandamentos. Faltou amor, você não sabe nada. Então, o que a igreja vai fazer? Nada. Agora, se o caso é público, vamos imaginar que está todo mundo sabendo, o assunto vai para a comissão da igreja, bom, aí eu vou mostrar daqui a pouquinho o que a gente tem que dizer. Informe somente o essencial. Não precisa dar detalhes. Olha, irmãos, nós temos um problema aqui, irmão José, nosso querido irmão, ele infelizmente foi infiel à esposa. Ponto. Eu estou trabalhando com ele, estou orando com ele, ele está super arrependido, é passível de uma disciplina eclesiástica, então nós estamos aqui para tomar uma decisão. Há um apoio, está apoiado, alguma observação positiva. Para que ficar denegrindo a imagem de um membro ferido? Alguém disse que os cristãos são os únicos que atiram nos seus próprios feridos. Por que isso? Essa é a igreja que Deus idealizou para o seu povo? Eu não posso permitir comentários negativos que manchem a imagem dos meus membros, sejam eles os piores pecadores. Porque a igreja também é um hospital, onde eles precisam de cura, de alívio. E vamos ser objetivos e claros. E claro, que numa decisão dessa, não havendo um consenso, tira o item da agenda. Eu vejo, às vezes, líderes discutindo 1 hora, 2 horas a disciplina de uma pessoa. O que é isso? Faça um trabalho antes. Na comissão com os anciãos, analise a situação. Se eu não consigo, numa comissão de igreja, lidar com um assunto mais do que 5, 10 minutos, eu tiro do item. Porque as minhas comissões de igreja não passam de 1 hora. Eu fui pastor da igreja de Curitiba, 1 hora de comissão. Ou menos, ou um pouquinho mais, mas 1 hora. Essa falta de habilidade de lidar com missão de igreja é porque se permite pessoas falarem demais, falarem coisas desnecessárias, darem tiros para todas as direções, não seguirem uma agenda de discussão já pré-estabelecida, e aí se perde o controle. Então, não havendo consenso, tire da agenda. 5, 10 minutos de discussão, não estão preparados? Não force situação nenhuma. Não, porque tem que decidir, tem que decidir. O que é isso? Por que essa pressa? Então, não havendo consenso, tire o item da agenda. Siga o princípio bíblico. Mais uma vez eu digo, Mateus 18. Não tenha pressa em disciplinar. Faça todo o trabalho espiritual durante, antes e depois. Isso é muito importante. E os aspectos importantes que eu ressalto aqui, escolher um dia para disciplinar, se é que tem que disciplinar. E sábado não é o dia. Eu não acredito que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden entre o culto e a escola sabatina celestial. Deve ter sido algum outro dia da semana. Deus não ia estragar o espírito sabático com a disciplina de alguém. Embora a disciplina seja redentiva, ela não é propícia para um dia de sábado. Dia de sábado é dia de celebração, é dia de alegria, é dia de adoração. Não é dia de trazer problemas eclesiásticos para serem resolvidos. Faça uma comissão de negócios durante a semana, qualquer outro dia da semana. Não é? Agora, vou aqui abrir até um pouquinho de leque aqui, uns minutinhos a mais, antes de eu ir para o final. Como igreja, em geral, nós estamos, principalmente no passado, agora melhorou um pouco, nós estamos disciplinando exageradamente. Isso eu falo disciplina de remoção e disciplina também, às vezes, de censura. Estamos disciplinando alguns por remoção desnecessariamente. Porque não conhecem a Bíblia, não conhecem o Espírito de Profecia e nem o manual da igreja, que está ali orientando como deve ser o procedimento. E outros estão disciplinando sem fazer aquele trabalho espiritual, redentivo, de amor que precisa ser feito.
Isso tem que ser dito, queridos. A igreja já cometeu demasiada atrocidade, injustiças, com questões de disciplina eclesiástica. E é uma vergonha. A gente tem que reconhecer os erros que a gente comete. O apóstolo Paulo, apenas abrindo uma brecha aqui, quando ele menciona o retirar alguém da comunidade de fé, ele está mencionando alguém que se transformou em um câncer para a comunidade. Alguém que depois de todos os apelos, depois de todos os trabalhos redentivos, rejeitou. Não rejeitou só os apelos, rejeitou o próprio Cristo, que tem um ministério de reconciliação. Negou a fé. Agora, algumas pessoas, elas cometem um equívoco moral. Foi um tropeço na sua experiência cristã. O que acontece? Removem da igreja. O indivíduo não negou a Cristo, o indivíduo não abandonou a sua fé, ele cometeu um equívoco moral. Não é motivo nenhuma para removê-lo da igreja, se houver arrependimento. Se não há arrependimento, siga o princípio bíblico. Leva um segundo, leva um terceiro, traz em público. Não houve arrependimento, é persistente no erro, está negando a fé, está negando a Cristo, está rejeitando os conselhos da igreja de Cristo. É o último passo. O problema é que em muitos lugares é o primeiro passo, remoção. Remoção. Quantas imprudências, queridos, nós cometemos eclesiasticamente falando no passado, por falta de entendimento. Leia o manual, leia o que Ellen G. White fala a respeito de tudo isso, e talvez vocês serão mais criteriosos em disciplinar. Tem outro aspecto que não vamos entrar agora, é uma tradição pedir para as visitas, talvez na quarta-feira, que estão na igreja para sair. Como eu não falo mal de ninguém, eu nunca mais pedi para as visitas saírem no final do culto. Eu falo, olha, nós vamos decidir uma questão eclesiástica, se as visitas estão aqui, podem ficar ou podem ir, o culto já terminou, entende? Eu não prego neste dia sobre disciplina eclesiástica, eu instruo a todos sobre qual é o propósito da disciplina eclesiástica, eu mostro o plano redentivo que como igreja estamos fazendo para restaurar esse membro. Eu apresento de uma maneira tão bonita que às vezes até os visitantes levantam a mão para votar a disciplina desse membro que ele nem conhece. Agora, alguns mandam o membro, a visita sair, e vamos imaginar que eu trouxe uma visita para a igreja. Eu digo, olha, espera lá fora, porque nós vamos discutir uma coisinha da igreja aqui. Fecha a porta da igreja, ficam lá 1 hora discutindo. Quando abre a porta, vem aquele bafo quente de dentro da igreja, né? Todo mundo está triste, chorando, terminou um culto feliz e agora está todo mundo chorando. O visitante está lá fora esperando o seu amigo. Fala, rapaz, o que aconteceu? Ih, acabamos de cortar alguém aqui da igreja. Ele só pensa assim, sem anestesia. Fala, não, é que um membro cometeu um pecado. O que é isso? Eu não quero ser membro dessa igreja nunca. Eu prefiro que os visitantes entendam que é uma disciplina corretamente apresentada, porque existe disciplina no esporte, existe disciplina em casa, existe disciplina no trabalho, existe disciplina na igreja. Não tem que esconder nada, quando é feito de maneira bonita e ética. Agora, uma igreja positiva, indo para o final, Robson, uma igreja positiva está sempre interessada em fazer as coisas certas da maneira certa. Em casos de disciplina eclesiástica, é importante estar consciente de que estamos tratando com pessoas feridas, espiritualmente e emocionalmente. Nesse contexto, sensibilidade é importante. Precisamos ter muito cuidado para não aumentar o sofrimento delas. Não temos o direito de fazer ninguém sofrer, ainda que seja com o intuito de restaurá-las. Está aí. Qual é o nosso desafio, então? Demonstrar o amor em ação e praticar a ética cristã. Tratar as pessoas com dignidade e respeito. Ser justo, equilibrado em nossas palavras e comentários. Ajudar a igreja a ser um lugar de paz e alegria. Por isso que eu gosto muito de Salmos, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E eu termino com a oração de São Francisco de Assis. Que seja a sua oração. Senhor, faze de mim, na igreja, na comunidade onde eu vivo,
um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Queridos, que revolução a gente poderia criar na igreja se a gente vivesse essa oração. A escolha está em nossas mãos, na sua mão e na minha mão. Que você seja um líder segundo o coração de Deus. Que apacente com conhecimento e com sabedoria. Porque esta é a vontade de Deus para o tempo de Jeremias e para os nossos dias. E foi assim durante todas as eras. Aí, pastor.